Hi guys, how are you doing? I'm fine, I'm very well. And today nós estaremos estudando modal verbs. Quem está lembrado? Nós iríamos iniciar modal verbs na nossa última aula, mas nós não tivemos tempo. Então hoje nós vamos estudar modal verbs. Então, remember, nós vamos relembrar aquilo que nós começamos a iniciar em sala de aula. E eu espero que vocês já estejam com o livro de vocês em mãos para acompanhar todo esse conteúdo. E eu vou estar enviando todo esse conteúdo que eu estarei explicando hoje no Maestro para vocês. Nós vamos estar enviando atividades também para vocês fazerem. E eu vou já deixar também tarefinha hoje para vocês, tá? Então, tudo isso que eu explicar hoje vai estar no Maestro, tá? Ok? Então, vamos lá. Modal verbs. O que é um modal verbs? É uma classe de verbos que eles têm a função de auxiliar um verbo principal dentro de uma oração. Então, a função do modal verbs é praticamente, ele tem a função de verbo auxiliar. E ele tem características próprias, características específicas de cada verbo. Cada verbo tem a sua função de definir alguma ideia central dentro de uma oração, tá? Então, ele tem a capacidade do quê? De, além de complementar, de auxiliar o verbo principal, ele tem também o sentido de complementar esse verbo, alterando o seu sentido dentro de uma oração. Tá meio complicado, né? De entender? Mas vamos ver isso com alguns exemplos logo à frente. Hoje nós vamos estudar, nós sabemos que na língua inglesa nós temos vários modal verbs. Mas hoje nós vamos estudar os 7 principais modal verbs. Vamos tirar algumas dúvidas. Não tem como estudar todos aqui, né, hoje. Mas alguns verbos eu vou já tentar explicar para vocês. Tá bom? Muito desses casos, dos verbos, modal verbs, eles têm um sentido bem parecidos. E nós precisamos saber diferenciá-los, mas como que eu posso diferenciar um modal verbo do outro, saber quando utilizar um, saber quando utilizar o outro? Somente mesmo na prática do dia a dia, em contato com a língua inglesa, lendo textos, escutando, porque não tem como a gente decorar, tá? Quando usar um, quando usar o outro, mas se nós conhecermos, se nós tivermos contato com a língua inglesa, nós vamos no dia a dia sabendo diferenciar quando usar um, quando usar o outro. Um verbo bastante conhecido, um modal verbos bastante conhecido, muito conhecido, ele tem a função de verbo auxiliar, é o verbo can. Can, me lembro Ken da Barbie. Toda vez que eu falo esse verbo, eu lembro do Ken da Barbie. É a minha época, né, gente? Fazer o quê? Eu sou já quase uma idosa. Então, can é um verbo auxiliar e ele tem a função de quê, gente? Dentro de um texto. Quem aí lembra pra mim? Ele é utilizado para dizer que algo é permitido ou é possível fazer, e também ele expressa uma habilidade, aquilo que eu posso fazer. Ah, mas aquilo que é permitido eu fazer, quando eu digo assim, I can fly, I believe I can fly, aquela musiquinha bem enjoativa e conhecida de vocês. Eu estou dizendo que eu sou permitido voar? Não, eu digo que eu posso voar, eu tenho a habilidade de voar. Então, quando eu digo que o verbo can, ele é um verbo auxiliar, que ele expressa permissão, ele expressa habilidade, tá bom? Um exemplo. Birds can fly. Pássaros podem voar. Aqui eu estou falando que eles são permitidos voar ou que eles têm a habilidade de voar. Então, essa é a diferença que eu preciso saber dentro de um contexto na língua inglesa. Se eu for traduzir isso ao pé da letra, os pássaros podem voar. Aí na língua inglesa, quem não tem muito contato, será que é permitido os pássaros voar naquele determinado momento? Eles estavam presos numa gaiola e aí passaram a poder voar? Não, eles têm a habilidade de voar. Então o verbo can, ele é um verbo auxiliar que expressa permissão e expressa a habilidade. Outro exemplo que eu posso usar o verbo can.
Por exemplo, se eu quiser fazer uma pergunta assim, posso me sentar com você? Como eu diria? Can I sit with you? Então, posso me sentar junto com você. Lembrando daquela regrinha, tá? Quando eu vou fazer uma interrogação, o verbo ele vem antecedido ao sujeito da oração. Eu não poderia dizer I can't sit with you, mas eu digo, para fazer uma pergunta, o verbo ele vem antecedido. Então, ele vai para o início da oração. Can I sit with you? Ok? Eu posso me sentar junto com você, ou me sentar com você. A negativa. Para formar a negativa desse verbo auxiliar, como seria? Acrescentando not. Então, ficaria, eu posso colocar cannot ou can't. O outro verbo bastante conhecido na língua inglesa seria o verbo could. Could. E ele pode ser traduzido basicamente como o passado do verbo can, que também expressa permissão, tá bom? Permissão ou uma habilidade, só que dessa forma o could ele expressa o passado do verbo can. Então, se eu digo assim, ó, she could have called him, but she didn't. Ela poderia ter ligado para ele, mas não o fez. Então, I did everything I could. Eu fiz tudo que pude. Então, aqui eu estou expressando uma permissão e estou expressando também uma habilidade no verbo could. May and might. Esses dois verbos, nós vamos ver juntos eles, não separados, igual eu estou explicando desde o início. Por quê? Eles têm praticamente o seu sentido dentro da oração muito parecido. Então, eles são empregados para expressar possibilidade. Então, quando há uma possibilidade de que algo vai acontecer, poderá acontecer, eu uso esses verbos auxiliares, may and might. E a diferença, como que eu sei? O may, ele expressa uma possibilidade maior que o might. Como assim? Ele expressa que algo vai acontecer com um pouco mais de certeza. Deu para compreender? Então, quando eu digo assim... deixa eu ver aqui. Mr. John, may I go to the restroom? Please. Então, Mr. John, eu posso ir ao banheiro? Eu estou pedindo a uma possibilidade de que eu possa ir ao banheiro com um pouco mais... Eu estou pedindo uma permissão aqui nesse caso, tá? Então, it may rain tonight. There are some clothes. Então, pode chover à noite. É uma possibilidade, mas estou dando quase uma certeza de que vai chover à noite. Algumas nuvens estão se formando. Must. Esse verbo auxiliar, o que ele indica? O que ele expressa? Ele expressa uma opinião ou uma constatação de que algo que nós acreditamos ser verdade, ok? Então, quando eu quero expressar que é algo que eu acredito ser verdade, que realmente aconteceu, que eu constato que algo aconteceu, desculpa, eu utilizo o verbo auxiliar must. She hasn't eaten today. She must be hungry. Então, ela não comeu nada hoje. Deve estar faminta. Então, eu constatei, por ela não ter comido nada durante o dia, ela deve estar faminta. A negativa sempre deve ser feita como? Você acrescentando not, tá bom? Ao verbo, como nos outros verbos auxiliares. Nós podemos utilizar também o quinto verbo auxiliar, muito conhecido na língua inglesa, é o verbo should. Should, o que ele é? Nós utilizamos ele para expressar conselho, sugerir algo a alguém. Ah, mas eu posso sugerir algo para um desconhecido? Não, geralmente, quando eu faço uma sugestão a alguém, é porque essa pessoa é próxima a mim, eu a conheço, não é verdade? Eu não vou sugerir algo para alguém que eu não conheço, alguém na rua. Desculpa.
Gente, tá tudo bem comigo, tá? É que minha garganta seca, eu não peguei água pra tomar aqui. Fiquem tranquilos. Então, should indica sugestão ou conselho, tá? Should I stay or should I go? Então, eu devo ir ou devo ficar? Então, eu estou pedindo um conselho aqui. You should call her. Então, você deveria ligar para ela. Outro verbo auxiliar que nós temos também é would. Esse verbo, ele expressa situações imagináveis, tanto no presente quanto no passado ou no futuro. Então, quando eu imagino que algo poderia ter acontecido, eu suponho que algo poderia ter acontecido, eu posso utilizar o verbo would. Vamos a um exemplo aqui, ó. Seria traduzido para a língua portuguesa como faria, seria, iria acontecer algo. Então, eu utilizo o verbo would para dizer isso. Então, if I had your number, I would call you. Então, se eu tivesse o seu número, eu te ligaria. Então, é algo que eu estou supondo, imaginando que poderia ter acontecido, tá? I'd love to live in Europe. Então, eu adoraria morar na Europa. Nós temos aqui o verbo have. Esse verbo nós usamos quando nós queremos expressar obrigação e ele é utilizado também tanto quanto o must também, que o must ele indica uma obrigação de que nós deveríamos fazer algo. Então, tanto o must quanto have, ele indica obrigação. O que é uma obrigação? Eu devo fazer algo, ou a pessoa deve fazer algo, é obrigada a fazer algo. Como, por exemplo, you have arrived early. Então, você deveria ter chegado cedo. You mustn't forget your uniform. Então, você não deve esquecer o seu uniforme. Então, é uma obrigação. Se eu estou indo para a escola, eu preciso usar o meu uniforme. Então, quando eu digo que você não pode ir o seu uniforme, você não deve esquecer o seu uniforme, eu uso mustn't ou have. Ok? Professora, teacher, mas eu estou com dúvida. Quando e como usar os modal verbs? Eu não sei, são tantos modal verbs, e como que eu vou saber a diferença quando usar um e quando usar outro? Isso depende muito do contexto, como eu já disse lá no início, daquilo que a minha oração quer expressar, qual o sentido que aquela oração tem. Então, nós precisamos muito conhecer o contexto dessa oração. Então, se eu preciso expressar uma probabilidade, quais seriam os verbos auxiliares para utilizar? Could, may, might, must, can't. Isso são verbos que eu posso usar para indicar probabilidade de que algo irá acontecer, ou vai acontecer, pode acontecer. Quando eu quero pedir permissão, solicitar algo a alguém, eu posso utilizar may, can, could, would. Esses verbos eu posso utilizar para pedir permissão, respeitosamente. Então, quando eu preciso pedir uma permissão, pedir algo para alguém, eu utilizo esses verbos auxiliares, tá? May, can, could e would. Para expressar obrigação, necessidade ou proibir algo, eu uso o que eu acabei de dizer, que é o have to e o must, ok? Conselho, foi o que eu disse agorinha. Para expressar conselho, dar conselho a alguém, eu uso o verbo auxiliar should. E para expressar uma habilidade, algo que eu posso fazer, foi o primeiro verbo que eu expliquei, can. Uma coisa que vocês precisam, anotem aí, vocês precisam saber, sempre os verbos auxiliares, quando nós temos um exemplo, quando o verbo está no infinitivo, ele está auxiliando o verbo no infinitivo, nós não podemos utilizar a partícula to. Como assim, professora? Eu aprendi que quando o verbo está no infinitivo na língua inglesa, eu utilizo ele junto com a partícula to.
Mas os verbos auxiliares, eles não aceitam ser utilizados juntos. Aí dá briga, dá treta entre eles e aí o negócio fica feio e eles não aceitam trabalhar juntos. São muito amiguinhos os dois. Então, para facilitar, quando nós estamos utilizando o verbo auxiliar, nós não precisamos utilizar a partícula to. Então, por isso que nos nossos exemplos, deixa eu ver aqui um para vocês, eu até separei aqui, nós não utilizamos, could you help me? Eu não poderia dizer could you to help me? Você poderia me ajudar? Tá vendo aqui que o verbo ajudar ele está no infinitivo? Eu não poderia dizer could you to help me? Nunca, jamais eu utilizo a partícula to com os verbos auxiliares, tá bom? Só não esqueçam disso. Então eu falo could you help me? Tá bom? Beleza? Tranquilo até aí? Understand? Então por hoje, só isso mesmo, tá? That's for today. Goodbye. See you later. Kisses. Bye bye.